Porque se Cristo não nos purificar nesta vida, no tempo que se chama hoje, então a cruz foi inválida, porque eu vou chegar no purgatório para purgar os meus pecados, eu mesmo. E aí, o purgatório é bíblico ou não? Para debater esse tema, estamos recebendo aqui, pela primeira vez aqui no programa de debates, o padre David da Silva. Ele é pároco aqui na Paróquia Imaculada Conceição, na Diocese de Santo André, mas serve lá em Diadema. Ele é doutor em teologia sistemática, com ênfase no diálogo entre teologia e literatura, líder do grupo de pesquisa LERT, Literatura, Religião e Teologia, professor na Faculdade de Teologia da Nossa Senhora da Assunção, na PUC, publicou o livro Pecado Original, que me presenteou aqui agora há pouco, né? O livro Pecado Original, uma herança agostiniana. Parece que ele vai ter uma pegada, né, o Pecado Original a partir de Agostinho. E organizou o livro Projeto de Francisco, com a participação de vários autores. Padre, bem-vindo pela primeira vez aqui à nossa mesa de debates. Muito bom te receber. Eu agradeço o convite, agradeço a acolhida, também a presença, né, do Juan, muito bom conhecê-lo. E estamos aqui para mostrar um pouco, né, sobre a visão católica desse tema, que é um tema assim, que geralmente traz tantos questionamentos, né? Legal, muito bom. Com a gente aqui, o evangelista Juan Oliveira, ele é da Igreja Ministério Arrependimento e Santidade Internacional na Vila Morelato, no Barueri, tem formação em Direito na Faculdade de São Roque, autor do livro Nenhum Caminho Leva a Roma e apologista, teólogo, autodidata também. Juan, bem-vindo aqui à nossa mesa de debates. Fico muito feliz de estar aqui, pela primeira vez nessa casa nova aqui, ao lado do pastor César Cavalcante, e também do padre aqui, que prontamente atendeu aqui o pedido da rádio, e espero fazer um bom debate aqui. Legal. Padre, quando alguém pergunta assim, não sei se já tiveram essa pergunta, né? Um católico chega no senhor e fala, padre, mas vamos lá, aonde na Bíblia fala do purgatório? Então, porque o tema o purgatório é bíblico. Então, qual é essa... Vamos começar aí, assim, esquentar os motores desse debate. Como eu dizia, é um tema que geralmente traz uma certa polêmica, né? Porque geralmente nós procuramos a palavra purgatório, né, nas Sagradas Escrituras. E, de fato, a palavra purgatório você não vai encontrar, né? Você vai encontrar referências a uma realidade que nós chamamos de purgatório, né? E que compreendemos com esta realidade de purificação do ser humano, né? Mesmo após a sua morte. Isso se dá principalmente, né, a partir daquela prática já antiga na igreja de se rezar pelos mortos, né? Que nós podemos fundamentar em alguns textos bíblicos, né? Mas também, porque aí está a diferença talvez entre o católico, né, e as igrejas advindas ali da Reforma Protestante, né, os evangélicos e tal, nós temos, além das Sagradas Escrituras, né, nós temos como palavra de peso a tradição da igreja, né, que vem desde os primeiros tempos apostólicos até os nossos dias. Os, né? doutores da igreja. Isso, chamados doutores da igreja, e por aí vai, os padres ou os pais da igreja, os grandes teólogos dos primeiros séculos. Né? Então, por conta dessa essa prática de se rezar pelos mortos, de se colocar, né, a oração pelos mortos nas liturgias, surge então essa ideia, ou esta realidade, ou essa doutrina que vai se desenvolvendo, né, ao longo do tempo, do purgatório. Né? Então, a palavra purgatório, de fato, não se encontra nas Sagradas Escrituras, né? Assim como não se encontra a palavra, por exemplo, trindade, né? Que é um conceito construído para designar a presença das três pessoas divinas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a teologia da trindade, por exemplo, nós encontramos
nas Sagradas Escrituras. A palavra Trindade nós não Então encontramos. você vai né? entender que a teologia do purgatório está lá dentro, porém a palavra... A palavra, purgatório- ela não ok. se encontra. Ok. né? Juan, e aí, quando alguém pergunta, e aí, tem purgatório, não tem? Como é que você se coloca Bom, diante primeiramente eu vou defender a tese protestante, lembrando que a gente defende o solo escritura, muita gente confunde com nuda escritura. Nós aceitamos a tradição desde que ela não conflite com a escritura, né? Então, tratando-se de Bíblia e tradição, o purgatório não existe praticamente, não existe, nem nas escrituras, nem nas tradições do primeiro século. O purgatório ele só foi começar a aparecer ali do quinto século para frente, tomou força no século XII com Tomás de Aquino. A igreja foi receber ele no Concílio de Florença, né, um pouquinho antes da Reforma Protestante, e foi dogmatizado em Concílio de Trento, né, que começou em 1945, depois da Reforma Protestante. Então é uma doutrina muito tardia na história da igreja e também não tem aqui textos bíblicos para embasar essa teoria. Conciso, né? Tem uma enquete rolando lá no Unidade FM, Unidade FM. Vá até lá no Unidade FM e deixa o seu voto lá. Eu não sei se vai aparecer aí para vocês, mas nesse momento 6% está dizendo que sim, o purgatório é bíblico, mas 94% está dizendo que não. Então, volto aqui com o padre David. Vamos lá, padre. Vamos lá. A primeira questão que eu acho que nós temos que ter em mente é aquilo que Ratzinger diz, que a gente estava discutindo Ratzinger um pouco antes de entrar aqui no ar. O purgatório ele não pode ser confundido com uma espécie de campo de concentração do além, né? Existe muito essa imagem de que o purgatório é o lugar de pagar pecados, né? Não, quem pagou os nossos pecados foi Jesus Cristo na cruz, né? Isso nós temos consciência. Então, o que quer significar o purgatório, né? O purgatório é exatamente esse movimento da misericórdia de Deus que nos alcança, né? Que nos alcança, acolhendo e retirando de nós qualquer resquício de pecado que nós, em vida, não tivemos ali tempo, né, de lhe pedir perdão e que, ao mesmo tempo, não fere a amizade com Deus, né? Então, essa imagem que nós temos muitas vezes, né, de tratar o purgatório, né, como uma espécie de campo de concentração do além, para usar essa imagem do Ratzinger no seu livro sobre a escatologia, né? Ela não é uma imagem fidedigna daquilo que a igreja prega por purgatório. Embora muitos católicos tenham essa imagem mesmo. Né? Então, mas... de que ali você está ali para pagar o que faltou. Né? Isso é muito influência que nós vamos ter de literaturas, sim, advindas muitas vezes, né, do mundo católico, mas de literaturas que, de alguma forma, influenciaram o imaginário popular. Né? Você pega, por exemplo, a Divina Comédia de Dante Alighieri, né? Você vai ali no segundo livro, que vai falar exatamente sobre o purgatório, e ele traz ali alguns estágios, né? Os anéis. Que a pessoa passa para poder se purificar, né? Se você lê o Alto da Barca do Purgatório, do Gil Vicente, o mais famoso é o Alto da Barca do Inferno, né? Mas existe também o Alto da Barca do Purgatório, nós temos a mesma dinâmica. E se você assiste ou lê o teatro, né, de Ariano Suassuna, que é objeto, inclusive, da minha tese de doutorado, né, você vai ver os personagens, né, João Grilo, por exemplo, perguntando: Senhor, né, os últimos lugares do purgatório estão vazios? Estão vagos, né? Então pegue esses camaradas e mande para lá, porque dá para pagar o muito que fizeram, né? Então, isso foi entrando no nosso imaginário popular. Mas a forma como a igreja e o próprio catecismo da Igreja Católica nos mostra, né, essa realidade purgatório, né, é uma realidade de purificação. Ok. Juan. Bom, o purgatório, a meu ver, com todo respeito ao padre, ele anula totalmente o sacrifício de Cristo na cruz, né? Porque, segundo o catecismo, o purgatório entra lá pessoas eleitas, né, salvas já, não são pessoas condenadas,
mas que precisam obter uma certa santidade, se purificar de alguns pecados veniais, que a Igreja Católica chama de pecados menores, para então ela conseguir o acesso ao céu, né? E nós cremos que Cristo, ele, quando nos justifica, ele nos justifica por completo e nos limpa por completo. Então não há que se falar em purgatório, né? E depois eu quero adentrar nos textos bíblicos e Você está muito conciso, pode adentrar aí. Estou muito curioso de saber o que o padre vai usar de textos bíblicos aqui, né? Então eu passo a bola para o padre fazendo uma pergunta, né? Qual texto bíblico que você embasa o purgatório? Como eu disse, os textos bíblicos que nós embasamos a literatura ou a teologia, né, sobre essa realidade de purgatório são diversos, né? Mas antes, como você citou o Catecismo da Igreja Católica, se vocês me permitem, né, eu gostaria apenas de ler um trecho do Catecismo que fala exatamente, né, essa realidade que você colocou aqui, né? O Catecismo da Igreja Católica vai dizer o seguinte: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna, passam, após a sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Veja, aqui nós não anulamos a cruz de Cristo, né? Aqui nós não anulamos o sacrifício de Cristo na cruz. Por quê? Porque a crença católica nos diz que aqueles que passam por esta realidade de purgatório, eles já têm garantida a sua salvação. Por quê? Porque purgatório para nós é a manifestação da misericórdia de Deus, né? Mesmo após a morte. Dificilmente alguém morre 100%, né? 100% você 100% fala 100, no sentido 100% puro. né? Dificilmente alguém morre 100% puro, né? Nós, muitas vezes, quando morremos, às vezes temos, né, os nossos pecados e confiamos na graça, na misericórdia de Deus, para que esta graça e esta misericórdia nos alcance, né? Sabendo que a cruz de Cristo, o sangue derramado de Cristo na cruz, é aquele movimento exatamente que nos redime de todos os nossos pecados, mas que também exige por parte do ser humano essa abertura, né? Essa abertura à graça divina, né? É um movimento duplo, né? Em teologia nós dizemos, né? Deus se revela, mas nós precisamos nos abrir a esta revelação, que nós chamamos de ato de fé, né? A partir do ato de fé, que em teologia é o ato primeiro, né? Antes mesmo da reflexão teológica, nós temos o ato de fé, porque nós não vamos refletir sobre algo que nós não cremos, né? Então, primeiro nós cremos, depois nós vamos dar as razões da nossa fé, como nos diz São Pedro, né? Então, nesse sentido, é importante que a gente resolva, né, essa questão. Nós não anulamos a cruz de Cristo, pelo contrário, né? É na confiança da misericórdia de Deus, né? É na confiança na cruz de Cristo que nós cremos na realidade do purgatório. Rua. Por favor, padre, texto. Aos textos, né? Muito bem. A igreja, ela fundamenta, né, essa realidade do purgatório em alguns textos bíblicos. Eu trouxe apenas alguns, né, para esclarecer de alguma forma, né? Isso trazendo, às vezes, algum comentário, inclusive, de algum padre da igreja, né, algum teólogo da igreja primitiva. Então, por exemplo, Mateus 12, 31 a 32. Por isso eu vos digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se disser contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesta era, nem na outra. Ou, em algumas traduções, né, nem neste século, nem no século vindouro. O que viria a ser este século vindouro, né? Não é o século 22, né? Nós estamos no século 21, vem o século 22. Mas a realidade futura, né? Aquela realidade que se alcança quando o Cristo vier em sua glória, né?
Aqui, então, nós compreendemos que há pecados que podem ser perdoados neste século vindouro, né? Ou seja, na realidade vindoura após a morte. E para isso, eu cito, por exemplo, Gregório Magno, século VI, Papa, que vai dizer o seguinte: no que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador. Ele utiliza uma imagem de São Paulo que nós vamos trabalhar aqui daqui a pouco, né? Um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, ou seja, Jesus Cristo, né? Dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada nem no presente século, nem no século futuro. Então, dessa afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. Ok. Juan. Eu conheço muito bem esse texto, né? Já imaginava que você iria trazer esse texto. Pois bem, esse texto eu acho uma má interpretação do catecismo quando ele tenta embasar isso no purgatório, porque o texto, ele basicamente está falando que nada vai ser perdoado de eternidade a eternidade. Tanto é que a palavra neste século, né, no grego é aion, né, que significa para sempre, uma idade ininterrupta, tempo perpétuo, de eternidade a eternidade. Então é o mesmo que eu disser, eu não vou ser católico hoje, nem amanhã e nem para sempre. No século vindouro Nunca. significa. Ou seja, Cristo está dizendo aqui, você não vai ser perdoado nem agora, nem na eternidade, nem na outra eternidade, nem no porvir, para sempre, né? É uma idade ininterrupta, tempo perpétuo, eternidade. É isso que o neste século, no grego aion, significa. Então eu acho uma incongruência do catecismo colocar que possam existir pecados que vai ser perdoados lá na frente, sendo que Cristo está basicamente dizendo que esse pecado aqui da blasfêmia jamais será perdoado, nem agora nem depois. Então não tem como ter um perdão após isso, né? Justamente por ter essa palavra grega aion, Parece uma idade que ininterrupta. se eu entendi, o que o padre disse é o seguinte, ó, como ele diz, não vai ser perdoado nem nesse século, nem na vindouro. Ou seja, é verdade, isso que você falou, não tem perdão. Nem aqui, nem lá tem perdão. Mas parece nem que agora, nem alguns depois. têm, entendeu? O que ele está dizendo assim, o pecado contra o Espírito Santo não tem, nem aqui, nem lá. Mas o contra o Espírito Santo. Ou seja, outros pecados podem ser que aqui não se resolve, mas lá se resolveria. Talvez seja essa a ideia. Essa Não é a sei se eu me leitura fiz do entender. catecismo, Não sei se me fiz entender. Continua incongruente, porque os demais pecados, que não é a blasfêmia do Espírito Santo, que nunca jamais tem perdão, eles podem ser perdoados através do arrependimento até a vinda de Cristo, né? Acontece a ressurreição dos mortos, o arrebatamento, né? Então até lá tem arrependimento, nesse sentido. Agora, arrependimento no século futuro, que Cristo fala aqui, na eternidade, não tem como ter arrependimento lá, perdão de pecados, porque já vai estar na eternidade. Os eleitos já vão estar gozando da eternidade. Então não tem como ter purgatório, por exemplo. O purgatório, ele é presente, ele não é futuro, né? Não tem como existir um purgatório, por exemplo, na eternidade. Tem que ser presente. Ok. Padre. Esse até a vinda de Cristo, ele precisa ser bem compreendido também, né? Porque o até a vinda de Cristo, ele se dá em duas realidades, em uma realidade temporal e uma realidade atemporal, né? Então, nessa realidade temporal, nós temos os tempos, né, os momentos em que nós podemos nos arrepender, né? Mas na realidade atemporal, é a própria misericórdia de Deus que nos alcança, né? É a própria misericórdia de Deus que nos alcança. Então, se nós morremos com algum pecado que não fere a nossa amizade com Deus, então nós entendemos, nós católicos, né, entendemos que Deus pode sim perdoar todos os pecados, inclusive aqueles que nós, né, não tivemos tempos de nos arrepender na história, no século presente, tá? Isso, de alguma forma, me faz lembrar Mateus 19, 25, se não me falha a memória, quando Jesus vai dizer umas palavras duras, né? Falando sobre a questão do rico entrar no reino dos céus e tal. E aí o pessoal pergunta, mas Quem vai ser salvo? então quem vai ser salvo, né? E Jesus diz, olha, para os homens essas coisas são
impossíveis. Mas para Deus, nada é impossível, né? Para Deus, nada é impossível. Por isso que, de certa forma, quando a gente não trabalha essa teologia, né, do purgatório, nós, de alguma forma, estamos colocando limites à misericórdia de Deus, né? E é isso que nós, de alguma forma, católicos, nós não... Mas não é isso que o purgatório mesmo faz? Colocar O limite? purgatório, não. Não, é exatamente o contrário. Então, mas assim, ó, tipo assim, o que você cometeu não dá para perdoar. Então, tem limite. A misericórdia de Deus vai pro purgatório. Não seria isso que vocês estão fazendo? Não, porque quando nós temos essa realidade temporal que nos permite, por exemplo, nos redimir dos nossos pecados, né, a pedir perdão, por exemplo, dos nossos pecados, ok, nós morremos naquilo que nós chamamos de estado de graça, né? Mas nem sempre nós conseguimos. Nem sempre nós conseguimos. Ninguém sabe nem o dia nem a hora em que seremos chamados por Deus. Okay. Né? Estamos aqui agora, Deus o livre, né? Mas me dá um negócio Acontece aqui. Uma coisa, né? Qual foi a sua última confissão? Exatamente. Seria isso. Exatamente. Bom, Juan, tá contigo. Bom, a Bíblia mostra, né, que o tempo aceitável de Deus é o tempo que se chama hoje. Por exemplo, Hebreus capítulo 3, versículo 13. O autor aqui fala: antes, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vocês se endureça pelo coração, pelo engano do pecado. Então, o tempo para se arrepender é o tempo que se chama hoje, não o tempo do porvir, que seria depois da morte, né? A gente não encontra nenhuma base bíblica para um suposto arrependimento depois da morte. Esse que é o problema, né? Porque se Cristo não nos purificar nesta vida, no tempo que se chama hoje, então a cruz foi inválida, porque eu vou chegar no purgatório para purgar os meus pecados eu mesmo, né? Então eu tô basicamente, eu sei que o padre vai discordar, mas eu tô basicamente anulando o sacrifício de Cristo na cruz. Se salvando. Eu tô me salvando, né? Eu já tô salvo, mas eu tô me purificando eu mesmo dos meus pecados para me poder entrar no céu. Isso para mim anula completamente o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo. O poder que o sangue de Cristo tem de lavar o pecado do pecador e de levar para o céu, né? Então, uma vez, quando você é justificado aqui na Terra, você está justificado. Quando você não está justificado, você vai direto para o inferno, né? Essa é a visão bíblica. Padre. Eu vou citar alguns outros textos bíblicos, talvez também nos ajude aí a alimentar então esse debate, né? Nós temos ali, por exemplo, Mateus 25, 23 a 26, né? Onde se diz, né? Se estiveres para trazer a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois virás apresentar a tua oferta. Assume logo uma atitude conciliadora com teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz e o juiz ao guarda, e assim, para não acontecer que o adversário te entregue, aliás, eu repeti aqui, ao juiz ao guarda, e assim sejas lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Então, Jesus ele utiliza-se de uma linguagem metafórica, né, com um contexto litúrgico para trabalhar a questão da reconciliação que deve haver entre as pessoas, né? E a consequência de uma não reconciliação é sofrer as penas causadas por essa recusa, aqui colocada como uma prisão. Mas o texto também afirma que certas penas, ou essas penas, são revogáveis, desde que se pague até o último centavo, né? Ou seja, desde que a reconciliação seja realizada plenamente, e quem tem autoridade para isso é Deus, né? Por isso, mais uma vez eu digo, nós não negamos a graça, porque quem tem autoridade é Deus. A figura do juiz nos remete a um juízo, um julgamento. O juiz só dará uma sentença favorável à liberdade plena quando já não houver mais dívidas, né? Então, dentro dessa perspectiva, né, nós acreditamos que há pecados, né, que podem ser revogados
graças à misericórdia de Deus, que é o juiz e que nos dá a sentença mediante o nosso arrependimento, né? Mediante a nossa busca pela graça, né? Ok, Juan. Bom, o padre citou aqui Mateus capítulo 5, né, do versículo 23 ao 26, certo? Não, é capítulo 5? É capítulo acho que é 5, é o capítulo isso mesmo. 5, é. É o capítulo 5, você, Isso, você falou errado, né? Eu falei 25? Falou 25. Não, é 5. É sim, capítulo 5, versículo 23 ao 26. Bom, esse texto inteiro não está falando nada de mundo espiritual. Até porque o texto começa com a oferta no altar, que normalmente era dada nos templos, né? Então Jesus fala, antes de você trazer uma oferta no altar, que era uma coisa que acontecia no físico, né? Vá reconciliar com o seu irmão. E se você não for depressa e ele Só te dá levar para fazer isso vivo. e só dá para fazer isso vivo. Se você não for depressa e o seu irmão te levar a julgamento, você pode ficar preso e você só vai sair de lá até quando você pagar o último centavo. Era muito normal naquele tempo você ser preso por causa de dívida. Isso também no Antigo Testamento a gente vê muito pessoas se escravizando Se vendendo como escravos, né? como para pagar dívida. Não vou cometer aqui um anacronismo e falar que é a mesma escravidão de hoje, né? Por exemplo, temos Jacó. Jacó, ele não tinha dinheiro para pagar o dote, para casar com a filha de Labão. O que ele fez para pagar o dote? Trabalhou. Ele se tornou, que a Bíblia fala escravo, um trabalhador de Labão, né? Por 7 anos. Aí casou com outra filha, mais 7 anos. Era muito normal acontecer isso, de a pessoa se oferecer para pagar essa dívida com o trabalho, né? É o que a gente vê aqui no texto. É uma coisa que está acontecendo no físico, porque a oferta se dá no físico, né? Se dá no templo. Então não tem como enfiar uma coisa aqui espiritual e ligar com um purgatório, né? É incabível. Bom, como eu comecei com o padre, e na minha percepção, o Juan fala bem menos, mas tá tudo bem, cada um fala o seu tempo. Se eu passar para o padre novamente, por efeito de justiça, eu teria que terminar com o Juan, porque eu comecei com o padre. Então eu vou fazer um intervalo agora, e na volta eu volto começando com o padre e terminando com o Juan, como fez nesse primeiro bloco. Tudo bem assim? Então, vira aí, volto aqui com o padre David da Silva. Bem-vindo mais uma vez, padre, está contigo. Muito bem. Dando continuidade, então, né, nós temos outros textos bíblicos em que nós fundamentamos, né, essa doutrina do purgatório. Um texto bíblico que não está na Bíblia, né, pós-reforma protestante, mas está na Bíblia católica desde os primeiros tempos, né, 2 Macabeus 12, 38, 46, que com certeza, né, talvez o Juan já conheça também, né, esse texto, onde nós temos aquela realidade de uma batalha, né, em que alguns judeus são mortos. A revolta dos Macabeus. Isso, dentro da chamada revolta dos Macabeus. Então, alguns judeus são mortos, eles são encontrados, por exemplo, com algumas imagens, né, alguns símbolos de outros deuses ali de Jâmnia, né? Mas são judeus, né, que morreram, que tombaram na batalha. E o que vai fazer, então, Judas Macabeu, né? Ele vai organizar uma coleta, né? Diz o texto, organizou uma coleta, enviou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas de prata, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Agiu assim absolutamente bem e nobremente, com o pensamento na ressurreição. Olha que interessante, né? Com o pensamento na ressurreição. De fato, se ele não esperasse que os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo ao todo, né, rezar pelos mortos. Mas se considerava que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormecem na piedade. Então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque ele mandou oferecer este sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, né, a fim de que fossem absolvidos de seus pecados. Aqui é o que o texto diz, né, a fim de que fossem absolvidos de seus pecados, né? Bom, como eu dizia, este livro, né, do Antigo Testamento não está presente na Bíblia protestante, né, faz parte ali daqueles chamados 7 livros que foram escritos em grego e são assumidos pela igreja desde o primeiro momento, mas que com a reforma são retirados, né? Mas essa literatura, é interessante, né? Essa literatura, ela era utilizada pelos judeus da diáspora, né? Então nós tínhamos os judeus
de Israel, né, que utilizavam o cânon hebraico, e ali em Jâmnia depois, né, por volta do ano 70, se faz uma espécie de concílio para que eles possam fechar o cânon hebraico, né, e dizer, olha, o que foi escrito em hebraico, este texto é inspirado, mas fora estes, né, nós temos judeus que trabalham com os textos em grego, né, a famosa tradução dos 70, que alguns livros estão na Bíblia Católica, outros não, outros são considerados literatura apócrifa, né? Assim como depois, na própria literatura protestante, aliás, na própria teologia protestante, estes 7 livros foram considerados uma espécie de literatura apócrifa também. Bom, né? mas aí a gente vai entrar em outro assunto, que é a questão da canonicidade ou não. É melhor não entrar nesse ponto agora. Vamos voltar aqui. Juan, ele usou lá o texto de Macabeus. Eu conheço muito bem esse texto. Só para salientar o que ele falou, esse texto a gente chama de deuterocanônico, né? Que para nós é apócrifos. Esse texto aí não foi retirado na Reforma Protestante, ele só seguiu o padrão que Jerônimo fez, né? Jerônimo foi aquele que traduziu, que criou a Vulgata Latina, que pegou o texto hebraico, traduziu para o latim, e o grego do Novo Testamento e os deuterocanônicos para o latim. O próprio São Jerônimo, ele rejeitava esses deuterocanônicos, ele falava que era bom para leitura, mas não era para fazer doutrina na igreja. Quando Martinho Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, ele manteve esses deuterocanônicos, mas com bons para leitura, né? Separou uma parte... Porque assim, o padre em dado momento, ele disse assim, que a partir da reforma esses livros não seguiu o padrão de Jerônimo que ele queria. Porém, o Lutero, que é o pai da reforma, e traduziu a Bíblia para o alemão, ele também traduz esses livros. Também então traduz. Não é exatamente que ele fala... Ele espécie de apêndice, né? Ele não mas ele faz isso olhando para o próprio São Jerônimo né? que ele fazia isso, né? Uhum. Jerônimo, ele não reconhecia esses textos como inspirados, mas bons para leitura, né? Pois bem, o padre, ele usou, segundo Macabeus 12, né? Só que tem muito... eu acho um problema gigantesco usar esse texto para poder embasar um purgatório. Porque, segundo o Catecismo Católico, quem morre em pecado mortal vai direto para o inferno, né? E a idolatria é um pecado mortal. E aqui no versículo 40 de 2 Macabeus 12, fala que esses que foram mortos eram pessoas idólatras. E eles morreram por causa da idolatria. Você entende? Então, é meio contraditório o catecismo embasar um purgatório em cima disso, sendo que eles morreram em pecado mortal, e segundo o próprio catecismo, o pecado mortal, a pessoa que morre em pecado mortal, ela vai direto para o inferno. Quem vai para o purgatório é os que cometem pecados veniais, né? Então, não há o que se falar aqui também em purgatório. Eu acho uma contradição enorme aqui do próprio catecismo católico. Padre. Eu acho que aqui a grande questão está na intenção daqueles que ficam, né? E por isso a igreja, desde muito tempo, desde muito cedo, sempre rezou por aqueles que morreram, né? E incluía seus nomes nas liturgias, né? Exatamente para que Deus pudesse alcançá-lo com sua misericórdia. Nós nunca perdemos a esperança na misericórdia de Deus, né? Então, para nós, mesmo após a morte, Deus pode agir com sua misericórdia nos alcançando, né? E temos alguns outros textos também, Padre, que mas podem nos ajudar. Essa esperança, né? Nunca temos que sempre apostar, né, na misericórdia de Deus, não sei o que lá, beleza, tá bom. Mas é uma questão carente de textos, né? Então, essa questão do purgatório, porque o senhor apresentou aí 2 ou 3 textos, alguns deles, aquele lá do último centavo, agora esse do livro deuterocanônico. Mas não tem assim, eu não espero que tenha a palavra purgatório mesmo, tá certo? Até porque essa palavra é latina, não tem como ela tá lá. Mas qual seria o texto mais forte na Bíblia que você fala assim, você olha para esse texto e fala assim, isso aqui é o purgatório, cara. Qual que seria esse texto? Antes eu queria que o padre resolvesse essa problemática, porque o catecismo fala que quem morre em pecado mortal não pode ir para o céu, pro purgatório e nem para o céu. Vai direto para o inferno. Eles daqui, em Macabeus 12, no versículo 40, eles claramente morrem em pecado mortal, porque idolatria é pecado mortal pela Igreja Católica. Então, como que você resolve isso? Vamos lá. Sim, mas eles morrem lutando pelo povo, né?
Então, por mais que você tenha aqui uma realidade de que, em um primeiro momento, o pecado pode parecer, de fato, um pecado mortal e passível de uma condenação ao inferno, né? Você tem também, por parte do povo, né, daqueles que ficam, a oração em vista da sua remissão de pecados, né? Então, é isso o que o texto sustenta, né? O que o texto sustenta aqui no final, como eu estava lendo, né? Que Judas Macabeu manda oferecer um sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos de seus pecados, né? Se não houvesse ali uma crença na ressurreição, uma crença na misericórdia de Deus, né? Não haveria necessidade de eles oferecerem algum tipo de sacrifício para isso, né? Então, nós vemos uma certa tradição, né? Por parte do povo, né? E aqui é interessante, né? é isso que nós chamamos de esperança, né? Existe uma certa tradição de o povo esperar na misericórdia de Deus, sabendo que Deus vai agir em seu favor, né? Então, sim, todos os pecados cometidos gravemente contra Deus, e o que é o pecado grave, né? É esse fechamento à ação de Deus, né? Você não permitir que a graça de Deus te alcance, sabe? Você fechar-se totalmente à sua misericórdia. Então, quando há isso, há pecado, né? O catecismo vai dizer, por exemplo, que o pecado que nos leva à morte, aliás, ao inferno, né? É aquele pecado que eu cometo contra Deus, contra o próximo e contra eu mesmo, né? Então, quando há um certo fechamento nas relações, eu acabo me auto-excluindo desta realidade que nós chamamos inferno, né? No caso do purgatório, nesse texto específico, nós explicamos pela esperança na ressurreição e por causa da esperança na misericórdia de Deus. Por isso eles oferecem sacrifícios expiatórios. Mas temos um outro texto também que nós fundamentamos, né? 1 Coríntios 3, de 12 a 15, né? Se alguém sobre este fundamento constrói com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um será posta em evidência. O dia a tornará conhecida, pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a obra construída sobre o fundamento subsistir, o operário receberá uma recompensa. Aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá a recompensa. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo, né? Como que através do fogo. E aí é interessante porque vai aparecer essa imagem, né, do fogo no sentido de purificação, né? Sentido de purificação. É a imagem do amor de Deus, né, que purifica, queimando o pecado, salvando aquele que se deixa alcançar pelo fogo, né? E essa é uma das imagens que explicam o que nós entendemos por purgatório. É aquela realidade em que o fogo purificador de Deus nos alcança, tornando-nos dignos de salvação. Bom, o purgatório queima o pecado ou queima o pecador? Para sair o pecado. Aí tem essa questão, né? Porque, vamos lá, volta aqui com o Juan. Antes de adentrar nesse texto de Coríntios, só para salientar, não é porque Judas Macabeus ele fez aquilo que era uma tradição, uma coisa normal entre os judeus, né? Israel viveu um tempo muito grande de erros e idolatrias. A gente teve reis que lutaram pelo povo, que eram idólatras, e eles morreram na idolatria por causa da desobediência com Deus. O caso de Jeroboão, de Baasa, do rei Acabe. Então não é porque ele lutou pelo povo que isso acaba justificando ele, salvando, né? Então o texto de Macabeus deixa muito claro que eles morreram em pecado mortal, que é o da idolatria, e o pecado mortal, segundo o próprio catecismo, leva para o inferno, né? Então já não há o que se falar aqui em purgatório. Eu acho um erro muito, uma contradição muito grande do próprio catecismo em embasar o purgatório nisso. Agora, tratando-se assim do texto de 1 Coríntios 13, 15, ali no grego, o uso de como que, né, que é hos, indica que o fogo, que é uma metáfora, né, não necessariamente algo literal. Aqui a gente tem um verbo, zemiosetai, que é sofrer do dano, né, que é um futuro passivo de zemio, que é sofrer perda, ser punido, ser prejudicado. O futuro passivo é uma coisa que vai acontecer lá na frente, não é uma coisa de agora, né? Então, a palavra
obra, antes de entrar em obra, a gente tem vários exemplos desse como que, né, usando como se fosse algo exemplificado, né, não algo literal. Por exemplo, Mateus 10, 16, né, Jesus fala o seguinte: eu os estou enviando como ovelha entre lobos, né? Claro, você não é uma ovelha literal, né? Isso é um comparativo, né? Jesus também fala: portanto, sejam prudentes como né? A serpente, e simples como as pombas, né? Mateus 10, 16. Então, Jesus ele usa muito esse comparativo, né? O no grego, né? O como, né? É por isso que Paulo usa a mesma coisa aqui quando fala do fogo purificador, que na verdade está apontando para o tribunal de Cristo, não um purgatório. E o tribunal de Cristo, como eu falei aqui, que está no futuro passivo, é uma coisa que vai acontecer ainda. Então, se esse texto fala de tribunal de Cristo, logo eu não posso embasar um purgatório aqui, porque quando chegar no tribunal de Cristo, todos vão ser ressuscitados, inclusive os que estão no purgatório. Então já não há purgatório aqui mais, né? Porque vai entrar a eternidade. E aqui o texto está falando de perda de galardão, né? Temos aqui a palavra obra, ergon, né? Refere-se ao trabalho ou ações da pessoa. Então o foco é totalmente na avaliação das obras, não na pessoa em si, né? Isso reforça a ideia que as obras das pessoas serão examinadas, né? Aqui também temos o verbo kakaisetai, né? Que é se queimar. É um futuro passivo de kakataio, né? Que se queimar completamente. Isso denota que algumas obras serão destruídas, né? Obras inúteis, né? Na avaliação divina, ou seja, sofrerá perda de galardão. Então, aqui a gente vê que é totalmente um tribunal de Cristo, onde a pessoa vai ser julgada pelas suas obras. E Paulo fala aqui, eu notei aqui, é salvo como pelo fogo, né? Essa passagem, no verso 13, está se referindo a esse dia, né, que ele fala, né? Está se referindo, como eu falei anteriormente, ao tribunal de Cristo. Logo, não pode se referir ao purgatório. Também vemos que Paulo escreve como pelo fogo, né? Então é algo comparativo, como se fosse pelo fogo, não como se fosse algo literal, né? Não com o fogo salvo. É por isso que tem como pelo fogo. Se fosse pelo fogo, aí seria uma ideia de algo mais literal. Mas como tem esse como pelo fogo, né? Que é o hos, aqui no grego que eu falei anteriormente, a gente vê que é metafórico, não é literal. Né? É como se diz assim, foi salvo por um triz, né? Foi salvo por um triz. E, pastor, eu queria mencionar aqui... Padre. Padre e pastor, né? Você quer falar com... Padre e pastor. Eu queria mencionar aqui, não sei se eu notei essa parte, né? A própria Bíblia Católica, né, ela comenta sobre isso. Só um minuto. A própria Bíblia Católica... Isso. Aqui, a Bíblia de Jerusalém, ela tem uma nota muito interessante no rodapé. A Bíblia de Jerusalém é muito respeitadíssima no meio católico, né? Ela fala o seguinte, a respeito desse versículo. Isto é, como alguém que se escapa a um incêndio atravessando as chamas. Tal pessoa se salva rente. O purgatório não é diretamente considerado aqui. Mas esse texto, juntamente com outros, serviu de base para a explicação de tal doutrina por parte da Igreja Católica. Então, o próprio rodapé da Bíblia Católica de Jerusalém, ele admite que o purgatório não é considerado aqui. Então, como eu disse, para poder encerrar, o texto está falando de tribunal de Cristo. Bom, como você já viu uma hora passar tão rápido, gente? Acabou o tempo. Então, eu vou colocar a vinheta de considerações finais e cada um tem aí 1 minuto e meio, dois. Deixa a pergunta, vai. Como você falou mesmo, vai, deixa a pergunta. Qual a pergunta você quer deixar? Padre, você poderia me citar pelo menos uns 2 pecados veniais, 3? O pecado venial é aquele pecado em que muitas vezes nós não temos consciência daquilo que nós estamos fazendo, mas cometemos, né? Ou mesmo conscientemente cometemos e não tem a gravidade do que nós chamamos de pecado grave, né? Por exemplo, né? Uma pequena mentira seria pecado venial? Mentira é sempre pecado, né? Agora, a questão do pecado venial, vamos supor, né? Eu acabei em algum momento de nervosismo, de ira, pensando alguma besteira,
né? Mas foi aquele momento, não foi um momento em que eu realizei aquilo que eu estava pensando, né? Então, quando a gente não realiza aquilo que está pensando em realizar, né? Esse pecado ele acaba se tornando mais como que aquele movimento, aquele Que pode evoluir para um impulso pecado que capital, pode- mas ainda é um que pode pecado evoluir venial. para um pecado mais grave, né? Um pecado tipo ira, desavença, uma ira assim por dentro. Um momento, né, que muitas vezes, às vezes nós temos, né? Por exemplo, nós pegamos esse trânsito de São Paulo, né? Quando eu vim para cá, eu peguei um trânsito, né, terrível, né? E chega momentos que a gente fica um pouco nervoso, né? E aquilo, de alguma forma, nos retira um pouco do nosso equilíbrio, né? Mas isso também não é considerado por nós, né, um pecado tão grave quanto, de repente, abrir a janela Do do carro, carro e sair brigando. xingando todo mundo, quem está à frente, quem está atrás, né? Eu fiz essa pergunta, pastor, e também padre, porque alguns pecados que os católicos têm como veniais, a gente acha facilmente eles sendo condenados na Bíblia de uma tal forma que a pessoa não entra no reino de Deus. Por exemplo, pequenas mentiras, né? A gente pode entrar aqui em Apocalipse 28:8, é que todos os mentirosos, inclusive os idólatras lá de Macabeus, não entrarão no reino de Deus, né? Eles sofrerão a segunda morte, que é o lago de fogo. Temos aqui impaciência, irritação, perder a paciência e etc. A gente tem aqui Gálatas 5:19-21, desavença, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez. Muitos desses pecados aqui considerados veniais por muitos católicos e que aqui fala que Paulo deixa claramente, eu os advirto, não entrarão no reino de Deus. Então qualquer pecado, seja ele venial ou mortal, ele tem que ter arrependimento, que é o abandono dele.